Olá, seja bem-vindo ao Fragmentos da Vida Adulta. Me chamo Renato Nascimento, sou psicanalista do Instituto Entre Nós e hoje eu quero conversar com vocês, pais separados. Quando a separação acontece, quase todo adulto faz um acordo silencioso consigo mesmo. Um acordo que ninguém fala em voz alta. Algo como: vou fazer o possível para isso não doer no meu filho. E ainda vou compensar, vou ser melhor agora. E isso não nasce de má intenção, nasce de amor e culpa misturados. O problema é que esse acordo começa a cobrar um preço muito alto com o tempo, porque você vai cedendo, vai evitando conflitos, vai engolindo incômodo e um dia percebe que está andando em ovos com o próprio filho. Muitos pais me descrevem a mesma coisa com palavras diferentes. O olhar mudou, as respostas ficaram curtas. Ele me testa o tempo todo. Ele fala comigo como se eu fosse visita. E o mais difícil não é o comportamento, é não saber de onde vem isso. Você começa a se perguntar se errou demais, se foi ausente, se perdeu o time e se outro adulto está falando algo. E aqui eu preciso ser muito claro com você. Nem tudo o que acontece nessa relação é sobre erro seu. A separação mexe com lugares da família, e quando os lugares ficam confusos, o vínculo sofre. Muitos pais, sem perceber, saem do lugar de adulto depois da separação. Não porque querem, mas porque estão tentando evitar a dor. O adulto começa a pedir permissão emocional para o filho, começa a se explicar demais e a negociar tudo. E isso gera um efeito silencioso. O filho perde a referência. Filho não precisa de um adulto perfeito, precisa de um adulto inteiro no lugar. Tem coisas que parecem ajudar, mas pioram a situação. Falar mal do outro genitor, por exemplo, mesmo que você ache que só está se defendendo. Transformar o filho em confidente, colocar ele no meio do conflito. Ou o movimento oposto, virar o adulto que não frustra nunca. Nada disso sustenta o vínculo, só aumenta a confusão emocional, porque o filho fica dividido por dentro e a criança ou o adolescente dividido se afasta. Quando o afastamento começa, muitos pais fazem uma coisa muito perigosa. Eles recuam por dentro, continuam presentes fisicamente, mas emocionalmente diminuem. Param de falar o que pensam, param de sustentar posição, param de ocupar espaço. E isso não é respeito, é medo de perder de vez. E o paradoxo é cruel. Quanto mais o adulto some, menos vínculo sobra. Essa conversa não é sobre culpar o outro genitor, nem sobre se culpar. É sobre parar de disputar lugar. Lembre de uma coisa: filho não é troféu emocional, não é juiz, não é aliado. Quando o adulto volta para o seu próprio lugar, o filho respira. Pode demorar, pode ter resistência, mas vínculo adulto aguenta tempo. Se você é pai ou mãe separado e sente que algo perdeu na relação com seu filho, não conclua rápido demais que acabou. Relações mudam, vínculos passam por fases difíceis. E o que mais machuca um filho não é o adulto imperfeito, é o adulto que desiste de ocupar o próprio lugar. Se você continua ali com clareza, com presença, muitas coisas ainda podem se organizar.